Olá, eu te cumprimento com a paz do nosso Deus e Pai, com a graça e com a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu confesso que meu coração tem andado bastante triste. Eu confesso que muitas vezes a vontade é de parar ou até mesmo desistir, porque eu tenho visto muitas coisas, eu tenho observado muitas coisas, e cada vez que eu paro para pensar nessa religião do século 20, 21, 22, eu tenho me desgastado emocionalmente, porque eu vejo um evangelho totalmente corrompido, um evangelho de performance, um evangelho de privilégios, um evangelho de milagres, um evangelho de empoderamento, mas eu não vejo um evangelho de cruz. Eu não vejo um evangelho de substituição, onde Deus esmaga Jesus Cristo para nos salvar. E eu meditando aqui em Salmo número 77, melhor dizendo 78, eu me deparei com um versículo e diz assim a palavra do Senhor: mesmo assim deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Qual é a questão aqui? A questão é que o salmista ele vem fazendo uma narrativa de quando Deus tira o povo do Egito e os livra, da opressão, da escravidão ali de Faraó, e conduz o seu povo, para a terra prometida. Só que durante a caminhada o povo desconfia de Deus, o povo exige coisas de Deus, o povo quer a carne, porque o pão não era satisfatório, o pão não era suficiente, O que Deus havia determinado para alimento não era o que o povo queria carne, queria abastança, queria prosperidade, e Deus queria tão somente salvá-los, Deus estava preocupado com a vida do seu povo, uma vida diferenciada, um povo eleito, um povo escolhido, um povo santo, puro, que vive na contramão do Egito, do mundo, E Deus então ele vem me mostrando algumas questões aqui, e eu quis compartilhar isso com vocês porque eu acho extremamente necessário, porque no deserto Deus ele fez sinais e maravilhas. No deserto Deus colocava durante o dia uma nuvem para que eles não se queimassem com o sol escaldante, durante a noite para que eles não morressem de frio. Deus colocava então uma bola de fogo ali, para proteger o povo, e o povo mesmo assim era ingrato, o povo mesmo assim queria cada vez mais. Satanás fez isso com Jesus, quando lemos o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, nós vemos Satanás exatamente instigando esse empoderamento. Você não é filho de Deus? Determina, profetiza, E nós vemos também um relato de Ezequiel, o profeta, quando ele está ali no vale de ossos secos, sequíssimos, e a referência é a respeito do povo de Deus que estava sequíssimo, estava morto, nos seus pecados e delito. Então Deus ele manda profetizar a fim de que aquelas pessoas tivessem vida. E hoje as profecias elas não são para que as pessoas tenham vida, As profecias não são no sentido de que apontam o pecado da humanidade para que a palavra de Deus venha nos constranger. Pelo contrário, a palavra é de empoderamento, a palavra é de determina, porque o Deus Papai Noel, o Deus gênio da lâmpada, o Deus coelhinho da Páscoa vai realizar os seus desejos, porque afinal de contas, você é filho, e Deus gosta de filhos caprichosos, Só que não. E o que eu percebo aqui é que, apesar da desobediência, Deus ele cuidava do seu povo e continua cuidando do seu povo. A questão aqui que eu quero
meditar com você, e eu quero fazer essa provocação saudável, é que muitas vezes nós nos iludimos e nos enganamos, pensando que porque tudo está bom, porque tudo vai bem, aparentemente, nós temos a aprovação de Deus. Só que isso não é verdade, porque aqui diz que eles tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto deles. Então nós vamos a Deus não perguntar qual é a vontade de Deus. Muitas vezes vamos a Deus para exigir que Ele faça o nosso gosto, o nosso desejo, para que Ele realize aquilo que nós estamos determinando que Ele faça. E isso é provocar a ira de Deus, é se rebelar contra o coração de Deus. Mas apesar disso, Deus continuou cuidando do seu povo, conforme está escrito aqui. E a palavra diz que eles não creram em Deus e não confiaram na salvação. E muitas vezes, porque algumas coisas estão dando certo, nós achamos que temos a aprovação de Deus, porque é meio que automático, né? A gente pensa, poxa, se está dando tudo certo é porque eu tenho tomado decisões acertadas. Só que a misericórdia de Deus é algo que nós nunca vamos entender. Porque para um Deus que esmagou Jesus Cristo naquela cruz, e antes mesmo da cruz, lá ali no Getsemane, para garantir a nossa salvação, o que é para Deus fazer chover? O que é para Deus nos dar um alimento, um carro, um apartamento, qualquer coisa? A maior obra de Deus em nós é Cristo. A maior obra de Deus em nós é o Espírito Santo nos dando poder para vencermos os nossos pecados. É sobre isso a Bíblia. A Bíblia não é sobre conquistarmos, a Bíblia é sobre renunciarmos. O Evangelho é sobre um Cristo que morreu no meu lugar para pagar o preço pelos meus pecados. E o que eu estou fazendo? Eu não estou servindo, eu estou querendo que Ele me sirva. Nós somos assim. A religião tem estabelecido esses padrões totalmente imorais, amorais, não cristocêntricos. Isso tem me doído muito. Eu tenho ouvido pregações lamentáveis, totalmente fora de contexto, totalmente fora da proposta daquele capítulo, daquela porção bíblica, simplesmente porque as pessoas não se dão o trabalho de meditar na palavra e para sustentar as suas opiniões próprias. Então elas pegam o versículo e fazem como Satanás fez com Jesus lá no deserto. E aí Jesus diz: assim está escrito. E nós não estamos dizendo para esses falsos mestres, assim está escrito. Nós estamos concordando porque eles dizem aquilo que agrada ao nosso coração. Eles patrocinam, eles sustentam esse sistema religioso fadado ao fracasso. E de Deus ninguém zomba. Eu faço esse apelo para que você se posicione, para que você medite, para que você reveja a sua vida e para que você ajude também outras pessoas a saírem dessa condição de inércia, de religiosidade, de engano, de fábulas, de doutrinas diabólicas que parecem muito com o Evangelho de Cristo. Porque o diabo não usou contra Jesus uma palavra que não era bíblica, mas Jesus rebateu dizendo: assim está escrito. Nós precisamos erguer a nossa voz e dizer: assim está escrito, assim diz o Senhor dos Exércitos, e declararmos a própria palavra de Deus, porque as nossas opiniões de nada valem e Deus ri de nós, das nossas opiniões. Que possamos nos diminuir, nos humilharmos diante desse Deus santo, desse Deus grande, poderoso, que naquele dia vai definir quem irá para a glória ou para o castigo eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.